Hernani, eu sei que a hipnose hoje ela é muito usada na questão das preocupações, né, dos síndrome dos pensamentos acelerados, nos problemas emocionais, e a gente já vai entrar nisso. Mas tem algo muito inusitado que eu gostaria de te perguntar, que faz parte um pouco do meu dia a dia, do meu trabalho. Porque, por exemplo, a gente trabalha muito com golpista, né, com 171, né, eu achei Sim. que na minha expertise, né, no meu faro, jamais cairia e caí. Foi o cara hipnotizado. o cara foi bom. Ele te hipnotizou. Hipnotizou ele. Já sabe onde eu vou chegar, né? Aham. Eu tenho também pessoas, eu defendo aí pessoas que hoje, acho que é um dos crimes mais antigos e mais clássicos aí, que é a tal da história do golpe, do bilhete premiado, em que as pessoas conseguem ainda, hoje, século 21, 2023, vender um bilhete premiado e as pessoas caem. Eu pergunto para você, e eu já vi relatos de pessoas assim, gente, eu me vi assim envolvido, encantado na conversa, no cheiro, na abordagem, e quando eu vi, eu já tinha feito. Tá. A pergunta é, para te ajudar, eu vou dar as opções. Essas pessoas, elas foram hipnotizadas ou isso é um traço de ganância, que falou mais alto do que a realidade? Os dois. Os dois. Porque uma coisa alimentou a outra. A própria ganância gerou o estado de motivação de querer acreditar em alguma coisa. Agora tem um terceiro fator ali que eu colocaria, que é a falta de repertório. Falta de repertório, talvez, naquela situação. Ou seja, como era uma coisa inédita, ela preferiu acreditar pela ganância. Só que se ela já tivesse um repertório prévio sobre golpistas, ela não cairia. E esse repertório ele não precisa vir necessariamente da sua experiência empírica. Pode vir de um aconselhamento. Então, por isso que a gente precisa sempre escutar as pessoas que já passaram por algo parecido. E às vezes a gente fica naquela, os mais idosos dão dicas, dão conselhos. A gente não escuta porque acha que como eles não sabem mexer no celular, eles não sabem nada da vida. Eles sabem muito sobre a vida. Sim. Então, eu colocaria ali uma experiência empírica ou um aconselhamento de alguma outra pessoa que já passou por isso. Da esposa, geralmente, né? Deixa errar. Porque às vezes essa questão do prazer a curto prazo, da ganância, do desejo, ela é muito inebriante e pode te levar para péssimas decisões. A gente falando desse assunto, já me veio outro assunto na cabeça, que é na criação dos filhos, né? Uhum. Hoje, em meio à nossa sociedade, da gente deixar claro o que pode acontecer com ele se ele ir por tal caminho, para que ele não tenha curiosidade sobre aquilo. Explicar, se você ir por ali, é isso que vai acontecer. Uhum. Se você seguir outro caminho, é isso. Se você usar aquilo, Sim. é isso que você vai ter. Porque daí não vai gerar aquela curiosidade, porque muitas vezes eu acho que as pessoas experimentam por curiosidade para saber o que vai levar, né? Então, a questão do próprio ambiente, né? Ele modula muito aos adolescentes, porque o adolescente ele é impetuoso e ele não tem um controle inibitório, que é aquele que a gente comentou no início do podcast. Ou seja, ele não tem maturidade cerebral para decidir as coisas, ele não tem repertório. E, principalmente, ele tem uma parte do cérebro que está muito latente, que é a questão emocional. Uhum. Então, ele toma decisões muito no impulso, muito levado por essa questão emocional. É uma fase de difícil... É difícil lidar com o adolescente nesse sentido e principalmente com essa questão ambiental. Então, o seu filho tem uma boa educação, ele tem um suporte muito bom dentro de casa, só que da porta para fora você começa a perder o seu controle. E a escola, que deveria ser um lugar que queria proteger os nossos filhos e as crianças, ela acaba se tornando um ambiente onde eles vão ter contato com esse tipo de coisa. Só que assim, não é nem culpa talvez dos professores, que o mundo hoje, principalmente por conta da internet, é muito fácil você ter acesso à informação. E você junta informação com falta de maturidade cerebral e emocional de um adolescente, é uma bomba relógio. Porque é muita informação sobre muita coisa, né? É muita coisa. Entendi. Mas os pais têm uma responsabilidade grande sobre isso. Agora, o que é certo e errado é de cada um. Eu não sou pai, eu sou padrasto, a minha enteada tem 19 anos. Eu peguei uma fase ali dos 10 até hoje, né? Mas ela já estava pronta, assim. A família teve um zelo, um cuidado, uma educação excepcional. E eu só pude acompanhar ali como observador, eu não atuei assim. Então, como pai, eu não posso dar conselho. Porque eu sei que quando você está numa posição de pai, é diferente o olhar.
Mas como terapeuta e como filho, eu posso dizer que existem algumas chaves que você gira naquele indivíduo e que pode facilitar, principalmente para não cair nesse mundo, né? Que às vezes é sem volta. Boa, você tocou em assunto de filhos, educação, maturidade, mundo, pai. Tu é uma pessoa que particularmente eu sei que estuda muito. As abordagens, Hernani, de pai para filho, né? Pra conseguir se conectar, Exato. Assim, não só se conectar. Por exemplo, a gente sabe que hoje uma abordagem, ela é muito importante e ela é determinante para uma conduta. Sim. Dependendo da forma que eu abordo, ou eu coloco uma reflexão, ou eu introduzo uma curiosidade. Sim. Certo? Dependendo da forma que eu abordo, ao invés de ajudar, eu prejudico, eu crio competição. E vou dar um exemplo. Semana passada eu estava em Blumenau, eu atendi uma família, a família de um menor infrator. E o menor estava junto com a mãe e na conversa, eu vendo, né, analisando, eu não sou nenhum psicanalista, nenhum hipnólogo, mas a gente tem um pouco de experiência, tem um repertório, como você falou, e eu vi, assim, o comportamento dele com a mãe e da mãe com ele. E a gente percebia que não era uma pessoa, assim, 100% com as suas faculdades mentais à risca. O jovem. O jovem. E ele esboçando aquela atitude rebelde, falava com a mãe, só que a mãe a todo momento atacando o menino, sabe? Imagina, doutor, ele fazendo isso e aquilo outro, tal. E esse menino, ele tem problema de mental, e eu já diagnostiquei, ele não quer aceitar, e etc. Daí o menino, você não precisa falar isso pro advogado. Daqui a pouco ele... Já o irmão dele, de 13, meu Deus, doutor, é outra pessoa, eu não passo nenhum problema com esse menino e tal. Sabe, aquele tipo de comparar, querendo dar o exemplo de um pro outro, mas você vendo que na prática, aquela abordagem está sendo 130% prejudicial e gerando ali não um admirador do irmão, mas sim um inimigo fugaz do seu próprio irmão, entendeu? Então, a minha pergunta é no sentido de como que a hipnose ela pode ajudar pais, padrastos, famílias numa correta abordagem com os filhos. Porque a gente sabe, passou aquela fase de que tudo é vara, de que tudo é cinta, de que tudo é chinelada. Sim. A forma que você aborda os teus filhos é o reflexo do resultado que você vai ter sobre aquela abordagem. A hipnose, ou melhor, a terapia, a sua abordagem, acho que eu melhorei, né? A abordagem que profissionais do teu ramo trabalham, ela ajuda e auxiliam as famílias nestes dilemas? Sim. A hipnose não, porque ela é só um fenômeno, ela poderia ser considerada, assim, com o devido cuidado, uma ferramenta. Então, ela em si, ela não faz nada. Pronto, hipnose é igual uma ferramenta. Ela é um fenômeno do cérebro que a gente pode interpretar como uma ferramenta terapêutica. Tá, boa. Ela tem uma aplicação fantástica. Tem vários estudos que mostram, por exemplo, a TCC, que é uma das abordagens terapêuticas mais testadas cientificamente, que a TCC com hipnose ela é muito mais efetiva do que só a TCC. Então você percebe ali que ela dá um up em um tratamento terapêutico. Agora, o que vai ser importante, crucial nesse sentido, é a terapia. E aí tem um universo de terapias disponíveis, cada uma com o seu olhar sobre o ser humano, com a sua epistemologia. E a minha abordagem ela tem um olhar puxando um pouco para a ideia do inconsciente, mas sem entrar naquela questão que o próprio Freud pregava sobre pulsões de morte, aquela questão muito relacionada ao sexo, etc. Mas a minha abordagem está voltada mais para um lado que a neurociência começou a perceber que o funcionamento cerebral ele tem um certo nível que fica abaixo da consciência que você está observando nesse momento. Nós estamos aqui, só que existe uma série de processos acontecendo que nós não temos contato. E esses processos eles são cruciais para os nossos resultados aqui fora. Esses processos eles são 200 mil vezes maiores do que o nosso processo consciente.
É como se ali tivesse a chave para você entender de fato quem é aquele ser humano. E a minha abordagem ela vai trabalhar justamente nesse nível. É quando você desce as escadinhas, você adentra um porão onde está tudo escuro e tem um cheiro horrível ali. E esse cheiro é um sofrimento. E o meu trabalho basicamente é ajudar aquela pessoa, porque é um processo dela, nela mesma, eu não faço nada por ela, eu ajudo ela, eu guio ela nesse processo de autoconhecimento ali naquele porão para ela entender o que está acontecendo, o porquê daquele sofrimento e juntos traçarmos a melhor estratégia para ela sair daquele sofrimento ou pelo menos lidar com aquela dor que em muitos casos é inevitável. Então você tem um processo de luto, você tem um processo onde a pessoa ela está com uma deficiência física. Você não consegue fazer a pessoa não ter a deficiência física em alguns casos. Então ela vai ter que aprender a lidar com aquilo. Porém, claro, eu pego no consultório muito mais questões associadas a traumas, a problemas de ordem psicológica do que questões nesse nível mais físico.